Bom dia para todo mundo, principalmente para quem não cumprimentei ainda. Bom dia para o pessoal que está assistindo remotamente. Vamos começar o assunto. Por que eu quis abordar isso daqui, fazer esse evento com transmissão e tal? Porque a gente vê que nos nossos treinamentos, esse é um assunto dos que gera mais dúvidas nas pessoas, né? A gente vê que na hora que chega todo mundo vem com treinamento com medo da parte prática de configurar coisa no roteador, de fazer o SPF, de fazer BGP, de colocar. Então, o pessoal vem com medo dessa parte. Só que aí, na hora que chega nessa parte, tá tudo tranquilo, tudo legal, né? O que a gente vê que o pessoal se confunde muito é justamente a forma de usar os endereços e as diferenças que tem no uso dos endereços de IPv6 para o IPv4. Então, por isso a gente resolveu fazer o evento tratando desse assunto mais técnico e transmitido via internet, com um vídeo que vai ficar depois disponível, tal, porque a gente acha que vai ser útil para muita gente. Então, como que vai ser, né? Eu vou começar do básico. Eu vou começar falando dos tipos de endereços que tem no IPv6, vou falar sobre o formato do endereço, como que a gente trabalha, né, com aquele formato de endereço máscara no IPv6, como que a gente abre, divide um bloco em dois subblocos, em mais subblocos. O trabalho, o lidar com o formato novo de endereço em hexadecimal no começo. E falar também as diferenças dos tipos de endereços que existem do IPv4 para o IPv6. E depois a gente vai entrar numa parte que são mais as práticas de planejamento de redes. Algumas são comuns para o IPv4 e para o IPv6, elas funcionam da mesma forma. Outras são um pouquinho diferentes. Nas novas redes IPv6 a gente tem que pensar de um jeito um pouco diferente do que a gente pensa no IPv4. Bom, então vamos lá. A principal diferença do IPv6 para o IPv4 é justamente o número de bits que são destinados ao endereçamento. O IPv6 ele foi feito com base no IPv4, foi uma modificação, vamos dizer assim, evolutiva do protocolo, embora eles sejam incompatíveis, embora um computador que fale só IPv4 não converse com outro que fale só IPv6, mas os cabeçalhos são parecidos, alguns campos foram tirados, outros colocados e tal. Agora, se a gente pegar todas as outras modificações que foram feitas, todas as mudanças, pequenas vantagens ou desvantagens, tudo fica de escanteio se a gente levar em consideração o tamanho dos campos de endereçamento. Isso é o que realmente importa no IPv6, é a grande diferença em relação ao IPv4. Então, no IPv4 a gente tinha 32 bits, isso era suficiente para pouco mais do que 4 bilhões de endereços. E no IPv6 a gente tem 128 bits. Isso dá esse pequeno número de endereços aí, 341 decilhões de endereços. É um número absurdamente grande, né? Uma das comparações que a gente faz para entender o quão grande é esse número é essa que está justamente no slide. Se a gente pegar essa quantidade absurda de endereços, e se fosse alguma coisa física que a gente conseguisse espalhar na superfície da Terra, assim, de forma por igual, né? E a gente pegasse 1 metro quadrado, teria mais endereços de IPv6 naquele 1 metro quadrado do que estrelas no universo. Então, a quantidade de endereços passa a ser absurdamente grande. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que levar em consideração que no IPv4 a gente já vive há muitos anos, praticamente desde que a internet foi aberta para uso comercial, a gente vive numa situação de escassez de endereços, numa situação em que a gente tinha que economizar, que a economia de endereços era assim, era uma diretiva primária ali, porque senão ia acabar. E daí a gente começou a compartilhar, começou a fazer um monte de usos aí diferentes do que havia se pensado no projeto original da internet. E no IPv6 agora não, no IPv6 agora a gente tem endereço pra caramba, endereço que não acaba mais. Então, o uso que a gente faz não é que a gente vai desperdiçar, mas a gente vai controlar ele de uma forma diferente da que a gente faz no IPv4.
Bom, com essa quantidade de bits enorme, a representação do endereço mudou. Então, no lugar de a gente usar a representação com números decimais, com octetos, números decimais representando 8 bits de cada vez, né, separados por ponto, a gente passou a usar caracteres hexadecimais, né? Então, a gente vê aqui na apresentação um exemplo de endereço 2001, 0DB8, AD1F e tal. Os caracteres hexadecimais são aqueles que englobam os números, né, de 0 a 9, os numerais de 0 a 9 e as letras de A a F. Então, com um caractere só, eu consigo representar as quantidades de 0 a 15. Ou seja, isso é o equivalente a 4 bits de dados, se a gente estiver trabalhando com binário. Então, para lembrar aí quem não está acostumado com hexadecimal, com um caractere hexadecimal, a gente consegue fazer assim, ó. São 4 bits, né? 2 elevado a 4, 16, né? Por isso, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Né? 4 bits são 16 quantidades. Então, vai de tudo zero. Como que a gente faz? Então, aqui estão todas as variações possíveis em binário. Isso daqui em hexadecimal representa essas quantidades. Bom, eu vou tentar deixar isso aqui no quadro durante a apresentação inteira, vamos ver se eu consigo, para servir de referência aí. Mas é só pegar qualquer calculadora que faz a conversão entre hexa e binário ou algo assim que vocês vão conseguir trabalhar com isso, né? Só para lembrar. Né? Então tem muita gente que não está acostumada a ver as letras e ver a formação de palavras ali nas letras e daí acha que pode usar qualquer letra no binário, né? Então, no hexadecimal. Não é assim, né? São só esse conjunto de caracteres e que representam esses bits específicos. Então, com o 2001 aqui, com esse primeiro grupo de caracteres hexadecimais, eu represento 2 bytes, ou seja, 16 bits. 2 conjuntos de 8 bits, 2 bytes. Os grupos passam a ser separados por 2 pontos no lugar de ponto, para não confundir com o IPv4. Você vai falar, mas não tem jeito de confundir, um endereço desse tamanho, como que você vai confundir com o IPv4? Os endereços podem ser abreviados, né? E se a gente usasse ponto, com a abreviação dos endereços, eles poderiam ficar muito parecidos com endereços IPv4. Então, a gente faz assim, a gente separa por 2 pontos. Agora, o uso do 2 pontos, ele traz alguns problemas, né? Um dos problemas é a separação do IP e porta. Então, a representação de, por exemplo, se eu quiser representar um endereço literal num navegador, para colocar o endereço IP direto no navegador web, eu preciso colocar ele entre colchetes. Como que a gente faz a abreviação desses endereços? A gente pode omitir zeros à esquerda, então, por exemplo, 0DB8, a gente pode escrever simplesmente DB8. 0000, a gente pode escrever simplesmente 0. E um conjunto arbitrariamente grande de zeros, de qualquer tamanho, a gente pode escrever como 2 pontos, 2 pontos. Só que essa história do 2 pontos, 2 pontos, a gente pode usar apenas uma vez no endereço para não gerar ambiguidade.
Esses grupos, que no IPv4 a gente chama de octetos, porque representam 8 bits, no IPv6 a gente passa a chamar de duplo octetos, porque são 16 bits, são 2 octetos, equivalente a 2 octetos, ou então hexadecatetos. Né? Hexadeca é o equivalente a octo, né? Octo para 8, hexadeca para 16. Então, hexadecatetos. Né? Agora, essas duas nomenclaturas elas não são tão bem estabelecidas na literatura, nas conversas aí técnicas, quanto o octeto. Não são nomes que são usados de forma assim tão comum ainda, mas é o que é mais usado. Tem gente que usa nomes mais genéricos como grupos. O IPv6 é formado por 8 grupos de 2 bytes, ponto. Né? Mas se você quiser um nome que representa melhor, duplo octeto ou hexadecateto. O que mais? A representação de redes e prefixos é exatamente igual à do IPv4, ou seja, a gente faz a representação colocando o endereço, barra e um número de bits aqui. Isso representa a quantidade de bits que está fixada para representar a rede. Né? E o restante dos bits são os bits que podem variar, né? Que podem ser usados para ou numerar os hosts, ou serem subdivididos em mais redes, e assim por diante. Então isso é exatamente igual ao IPv4, só que no IPv4 a gente só tinha até barra 32. Barra 32 no IPv4 equivalia a um endereço, o barra 32 no IPv6 é uma rede absurdamente grande. É o espaço que um provedor recebe, por exemplo. Tá? Bom, notem a questão dos nomes. Né? A questão dos nomes ela é bem interessante. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no Facebook. Facebook.com. Se você conseguir pegar com a câmera o outro quadro aqui, ó. Dê uma olhada no endereço do Facebook, 2A0328801011F07, Facebook, não dá para usar K, né? E o O é o 0, na verdade, mas o pessoal costuma fazer essas gracinhas. Tem um outro provedor aqui, Inexo, por exemplo. Então, dá para formar várias palavras com o endereçamento IPv6 e o pessoal usa isso. Tem alguns endereços do Google que também tem escrito lá algo parecido com Google e assim por diante. Tá? Mas isso é só mais uma curiosidade aqui nesse contexto. Bom. Vamos voltar. Então, a representação do endereço muda, o endereço passa a ser escrito de forma hexadecimal, isso é um ponto de atenção, a gente precisa se acostumar a trabalhar com esses endereços. Então, às vezes a gente viu hexadecimal lá na faculdade, no curso técnico, sei lá onde, depois não está acostumado a trabalhar com isso no dia a dia, já fica bastante complicado, né? Então tem que relembrar como que se trabalha com isso. Os endereços IPv6, a gente tem endereços do tipo unicast, ncast e multicast. O broadcast que existia no IPv4 não existe mais no IPv6. Mas isso vocês vão falar, nossa, isso é uma grande diferença. Não é, porque assim, boa parte das funções que eram realizadas pelo broadcast acabam sendo substituídas por grupos multicast específicos, né? Então, o multicast assume as funções do broadcast ali no escopo de rede local. Agora, isso já passa a ter uma importância um pouquinho maior, porque endereço multicast é mandatório no IPv6, ele precisa existir. Se você pegar, por exemplo, o firewall de um servidor ou o personal firewall de um desktop e bloquear multicast, pode esquecer, você não usa mais a rede não funciona mais. Os endereços multicast são essenciais. Você não precisa rotear eles na sua rede. Não estou falando que os endereços multicast na internet IPv6 são essenciais, né? Não estou falando isso. Seria até interessante, imagino eu,
se pensar numa implantação global, né, de habilitar o roteamento multicast na internet, nos provedores, etc., talvez fosse até algo a se pensar, né, no IPv6, porque no IPv4 isso não funcionou muito bem. Funciona dentro de redes privadas, tal, às vezes dentro até de alguns provedores, mas na internet como um todo não funciona bem. No IPv6 talvez até fosse o caso de se pensar, mas não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no escopo de uma rede local, isso é importante. Tem o Unicast. O que é o Unicast? O Unicast é você pegar um endereço. O endereço geralmente ele numera um computador só. É uma regra básica do IP, né? Cada computador tem que ter um endereço que numera ele de forma unívoca, né? De forma única e sem possibilidade de erro, sem possibilidade de confusão com o outro. Isso é a regra geral dos endereços IP. Então, o Unicast você quebra essa regra. Você pega um mesmo endereço e coloca ele em mais de uma máquina. Para que você faz isso? Isso já existe em IPv4, também não é nenhuma novidade do IPv6. Estou só colocando aqui para a gente se situar. Para que a gente pega um mesmo endereço e coloca ele em mais do que um servidor? Por exemplo, ou mais do que um host? Para redundância, para balanceamento de carga. Vou dar um exemplo aqui na estrutura do NIC-BR, onde a gente usa isso. Os servidores NTP nossos, os servidores de tempo, a.ntp.br, por exemplo. Quando um usuário acessa a.ntp.br, ele chega lá no IP e para ele está acessando um servidor, mas na verdade são dois. São duas lâminas numa blade, as duas têm o mesmo IP, né? E hora aquele acesso tem uma regrinha, hora ele vai para uma, hora ele vai para outra. Se algum daqueles dois servidores tem algum problema, precisa ser desligado para alguma manutenção, algo do tipo, o usuário nem percebe, ele continua acessando o outro, né? Onde mais isso é usado? Nos servidores DNS, por exemplo, servidores DNS raiz. Existem 13 servidores DNS raiz, que é onde começam as consultas recursivas para você descobrir o IP quando você procura algum nome lá no seu navegador. E esses servidores têm diversos espelhos espalhados pelo mundo aí. Também por finalidade de redundância, por finalidade de resiliência da rede, de velocidade das respostas. E também se usa Unicast, quer dizer, diversas redes anunciam o mesmo bloco de IPs para a internet via BGP e numeram aquele servidor DNS, aquele espelho com o mesmo IP também. Então isso é Unicast. Agora, a minha conversa aqui sobre multicast e Unicast acaba aqui. A gente vai falar dos endereços Unicast, dos endereços que a gente está mais acostumado, que são os que a gente lida aí no dia a dia, os que a gente usa para numerar de fato as máquinas, para acessar a internet e tudo mais, né? Então, existem algumas diferenças importantes entre os endereços Unicast do IPv6 e os endereços Unicast do IPv4. E é justamente isso que eu vou tentar explorar aqui nos próximos slides. Então, a gente vai ver 3 tipos de endereço Unicast. Endereço Unicast é aquele que numera um computador só, de forma unívoca, né, sem repetição, tal. Isso é a ideia do endereço Unicast. Então, a gente tem 3 tipos no IPv6. O primeiro é o endereço Unicast global. O endereço Unicast global a gente pode comparar com o que no IPv4 a gente chama de endereço válido, né? Endereço roteável, é um endereço que funciona na internet, é um endereço que a gente usa para acessar a internet, para se conectar globalmente, até por isso no IPv6 ele é chamado de global. Então, vocês vejam que no IPv6 você tem uma faixa especial para esses endereços globais, que é a faixa do 2000/3. 2000/3. Né? Essa faixa foi separada aí dentro de toda a faixa de endereçamento IPv6 e ela equivale a 13%, apenas 13% de todo o espaço existente no IPv6. Então, quando eu coloquei lá atrás que o IPv6 tinha 341 decilhões de endereços, aquele espaço absurdo todo, hoje as entidades que cuidam de gerenciar isso, a IANA, separou para uso na internet
um espaço que equivale a 13% de toda aquela quantidade absurda de endereços, que é o 2000/3. Então, tudo que tiver dentro dessa faixa 2000/3 equivale a endereços válidos na internet. E o que é o 2000/3? Então vamos aqui na lousa um pouquinho, só para todo mundo entender. Qual que é essa história da barra, né? Então quando eu estou falando 2000/3, o que esse /3 significa? Esse /3 significa que os 3 primeiros bits aqui estão fixos. Isso é o que a IANA definiu. A IANA é a entidade que cuida da numeração na internet, né? Que distribui os números e tudo mais. Então, eles separaram para a internet inteira esse /3. Então, vamos abrir esse 2 aqui em binário. Isso aqui está escrito em hexadecimal, né? Eu vou abrir em binário. Então, o 2 em binário está aqui do lado, né? É 0, 0, 1, 0. Então, o /3 significa que esses 3 primeiros bits, eu não mexo nele, eles são fixos. Todos os outros bits podem variar, né? Então, eu tenho 128 bits, tenho 3 bits fixos, tenho 125 bits que variam. Se eu variar esse bit aqui, o 2 vira o quê? Se em vez de 0010 eu escrever 0011, o 2 vira 3, isso mesmo, né? Então isso daqui é igual a 3 em hexadecimal, a linha de baixo aqui, ó. Então, o 2000/3 significa que os endereços válidos na internet vão desde 2000, 00000000, tudo zero. Você escreve aqui mais 7 conjuntos de zero no total, né? 2000, mas são 8 hexadecatetos. Eu não vou escrever aqui, primeiro não vai caber, segundo por preguiça. Mas tem aqui o 2000 mais 7 conjuntos de zero. Essa notação de 3, 4 pontinhos aqui, isso não existe. Tá? Estou colocando aqui só para vocês entenderem. E esse é o primeiro endereço com tudo zero. Isso vai até onde? Vai até o endereço onde o primeiro aqui começa com 3, porque esses 3 primeiros bits a gente não mexe, e depois é tudo 1. Né? Tudo 1 até aqui embaixo, não sei se a câmera consegue pegar, aqui embaixo é o F, 1, 4 1 seguidos é o F. Então também aqui imaginem 8 conjuntos aqui de F, 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 F. Esse é o último endereço válido na internet hoje, o último endereço global. Então qualquer coisa que tiver nesse meio, que comece com 2 alguma coisa ou 3 alguma coisa, até 3 FFFF, são endereços globais, são endereços válidos na internet. É importante que a gente saiba reconhecê-los dessa forma. Tá? Um outro ponto que vale a pena chamar a atenção nesse slide é sobre como esse endereço é construído. Né? Esse endereço é dividido, vocês vão ver que essa figura ela se repete nos outros 2 tipos de endereço unicast. Os endereços IPv6, unicast, eles são divididos num pedaço de 64 bits, que engloba os últimos bits, os menos significativos, e num outro pedaço de 64 bits, que engloba o endereçamento da rede, e que pode ser, inclusive, dividido em subredes. Tá? Então, todos os endereços unicast, vocês vão ver que tem mais ou menos essa cara. Eu sempre tenho um pedaço aqui que se chama identificador de interface e que tem 64 bits. E mais para frente a gente vai entender um pouquinho a função disso daí. Então, o endereço global não traz grandes crises existenciais para ninguém, não requer dúvida, não requer prática, né, nem tão pouco habilidade para entender como ele se compara com o IPv4. Agora, a partir daqui, já começa a complicar um pouquinho, porque os endereços têm equivalência com o IPv4, mas não é uma equivalência assim tão direta mais. Né?
a utilização deles é diferente, o jeitão deles é diferente. Então, o segundo tipo de endereço unicast que a gente vai ver é o link local. O link local, os endereços começam aqui com FE80, seguidos de zeros. A primeira parte do endereço, FE80, seguido de vários zeros aqui. Aqui a gente consegue comparar esses endereços no IPv4 aos endereços link local do IPv4. Pô, mas o IPv4 tem um negócio chamado link local? Nunca ouvi falar nisso. Talvez você já tenha ouvido falar num endereço chamado APIPA, ou num processo chamado APIPA. Então, o Windows, a pipa é o nome que o Windows, que a Microsoft deu para isso. Como que é? Se o computador está lá, não consegue conversar com o servidor DHCP, ele não consegue receber o endereço dele, o endereço de conexão dele, então ele se autoconfigura com um endereço que é 169 ponto alguma coisa, que eu não lembro o que é. Como que é? 169.254. Samuel aqui disse, vamos acreditar nele. Barra 16. 169.254/16. Tá? Então, agora, no IPv4, isso só acontece se o host não conseguiu pegar o endereço válido, o endereço que vai ser usado para acessar a internet. No IPv6, o endereço FE80, ele sempre está presente. Essa é a primeira diferença. Então, no IPv4, o endereço link local existe, mas ele só é usado quando não tem outro endereço presente na interface. Quando o host não consegue um endereço que vai servir para ele, de fato, usar na rede e rotear, seja na rede local ou na internet. No IPv6, o endereço link local, ele sempre vai estar lá. Então, se você tiver um equipamento, qualquer equipamento que esteja apto a usar IPv6, que esteja preparado para IPv6, um computador, mesmo que na sua rede não tenha IPv6, você vai olhar os dados da interface, vai dar, por exemplo, um ipconfig no Windows ou um ifconfig no Linux ou no macOS, e você vai ver que você vai ter um endereço FE80 seguido de alguma coisa na sua placa de rede. É uma maneira de ver se a pilha IPv6 está ativa? A pergunta aqui, quem está remoto, eu vou repetir para saber se isso seria uma maneira possível para a gente ver se a pilha IPv6 está ativa na máquina. Sim, está correto. É uma das formas de você verificar se o equipamento tem suporte IPv6 e se ele está ativo, está ligado, é justamente você verificar a existência desses endereços. Se eles estiverem lá, é porque o equipamento está rodando IPv6, certo? Então, essa é uma das diferenças, aí, o fato dele estar sempre presente, mesmo quando eu tenho endereços globais. A segunda diferença é a seguinte. A segunda diferença é que no IPv4... Não, esquece aqui, eu tô me confundindo. Essa é a principal diferença e ponto, eles sempre estão lá. Então, qual que é a utilidade deles? Eu já estava aqui confundindo na minha cabeça com o próximo tipo, eu já ia misturar os assuntos aqui. Então, vamos voltar atrás. Essa é a principal diferença. Qual que é a utilidade desses endereços FE80? Bom, no IPv6... a gente está pensando, a gente não vai numerar só computadores, celulares, esse tipo de coisa. A gente está pensando na nova fase da internet, na tal da internet das coisas. Então, como que você vai configurar o endereço IPv6, sei lá, de uma lâmpada que tenha conexão IP? Isso já existe no mercado, já existem lâmpadas com conectividade IP, conectividade internet no mercado. Você vai lá, você consegue controlar elas de um dispositivo Android, de um celular ou alguma coisa assim, por exemplo. Já existem N tipos de dispositivos para automação residencial, para, sei lá, monitoramento de condições de saúde, etc. Dispositivos embedded, são objetos que têm mini computadores embutidos e que falam na internet. Só que eles não têm teclado, monitor e mouse. Não tem tela touchscreen, não tem nada disso.
Então, não dá para você ir lá e configurar um IP na mão. Então, é essencial que você tenha algum tipo de autoconfiguração. E nem sempre esses equipamentos também precisam estar conectados à internet, eles não precisam rotear. Então, esse tipo de conexão, esse tipo de endereço, link local, que você ligou o equipamento, ele já tem o endereço lá autoconfigurado, né, sem precisar de servidor DHCP, sem precisar de nada, isso é muito útil. É muito útil, por exemplo, para a internet das coisas. Pode ser útil também para esse tipo de equipamento maior que a gente usa. Então você foi lá, você comprou um computador novo, comprou uma impressora nova, pegou, se não for o Wi-Fi lá, pegou o cabinho, ligou no switch, pronto, pode imprimir. Não precisa configurar nada, não precisa de servidor DHCP, está tudo funcionando, um consegue enxergar o outro, desde que eles estejam na mesma rede, né? Na mesma rede local. Né? Aí os equipamentos se enxergam e se conversam e a configuração é zero. Né? Existe também um tipo de autoconfiguração para os endereços globais e que não precisa de servidor DHCP, mas isso daqui precisa estar funcionando primeiro. Né? Bom, então esse é o segundo tipo. A gente viu os endereços globais, vamos voltar um slide aqui, a gente viu os endereços globais que são equivalentes aos endereços válidos no IPv4 e praticamente não tem diferença em relação a eles, a não ser a grande quantidade de endereços, a não ser o formato deles, mas a diferença no tipo de uso que a gente dá para os endereços globais não tem muitas. Talvez uma diferença que a gente possa citar é que não é incomum você ter mais do que um endereço global na mesma interface. Isso pode acontecer, isso é até esperado em alguns casos que aconteça. Por exemplo, existem algumas técnicas de multi-homing que te levam a ter um endereço, mais do que endereço global, um endereço global de cada provedor seu na interface do host. Pode fazer a pergunta. Esses endereços, eles não são roteáveis na internet, correto? O FE80, ele não é roteável nem na rede local. Ele não é roteado ele não consegue ser roteado nem dentro da sua organização. Ele só funciona na mesma VLAN, na mesma rede local, entendeu? Passou o roteador, você já não consegue mais conversar com ele. Então, a técnica de NAT no IPv6, quando estiver utilizando esse tipo de endereço para acessar a internet, terá que ser realizado um NAT para um endereço roteável, não? A gente chega lá, eu chego lá. Veja, primeiro você fez uma pequena confusão, assim, esses endereços, eles não se comparam aos endereços privados do IPv4, eles se comparam aos endereços APIPA, ou a um tipo de endereço no IPv4 que é pouco usado, que é o tal do link local, que ele só aparece quando o computador não consegue pegar um endereço com DHCP. Então, no IPv4 é uma espécie de backup do DHCP e tal, e o uso é o mesmo, entendeu? Não dá para comparar diretamente com os endereços IPs privados do IPv4. Isso, né? Agora a gente vai chegar num tipo de endereço que é justamente o que você está imaginando e eu vou tentar tirar a sua dúvida. Então, o terceiro tipo de endereço unicast que a gente tem no IPv6 é o endereço unique local, ou ULA. Né? O que é esse endereço ULA, ou unique local? É o mais próximo que a gente tem do que no IPv4 a gente chama de endereço privado. Então, no IPv4 tem 3 faixas de endereço que estão definidas na RFC 1918, que foram separados para não serem mais usados na internet, mas serem usados dentro das organizações, dentro das redes locais. Então, se você tem um endereço privado no IPv4, você não consegue usar a internet. Como assim? Né? Claro que eu consigo, né? Você está falando besteira? Não. Tipo, no IPv4 você consegue usar uma técnica auxiliar que se chama NAT, e daí você faz a tradução. O NAT ele tira os endereços privados do cabeçalho, né? Troca lá a porta de origem, guarda as trocas que ele fez numa tabela, remonta aquele cabeçalho IP e manda o pacote para a internet.
né? Então, o NAT, você consegue, depois na volta, ele faz a mesma coisa. Ele olha naquela tabela, remonta o pacote e manda de volta para a rede interna. Então, no IPv4 isso é possível. No IPv4 você usa os endereços privados, normalmente, para acessar a internet com o uso do NAT. Agora, no IPv6, a gente tem esses endereços que se chamam unique local. Eles são endereços privados, né? Mas tem várias diferenças em relação ao modelo do IPv4. Em primeiro lugar, você não usa esses endereços para acessar a internet. Não usa. Eles não são feitos para serem usados junto com NAT, né? Com o NAT de IPv6 para IPv6. Né? Até pouco tempo, o NAT de IPv6 para IPv6 nem existia. Agora eu estaria mentindo dizendo que não existe. Ele foi padronizado muito recentemente, mas ele tem usos muito, muito específicos. Então, no IPv6, quando você quer acessar a internet, você usa um endereço global, mesmo que você esteja na sua casa ou que você esteja dentro da sua empresa. Se você quer que um computador acesse a internet, você coloca um endereço global. Para que pode servir um endereço unique local, um endereço privado, então? Bem, eu posso ter uma rede que eu não quero que fale com a internet. Eu posso ter um equipamento que, mesmo que eu esteja uma rede que alguns equipamentos falam com a internet, eu posso ter alguns equipamentos que nunca têm necessidade de falar com a internet, nem para fazer update, nem para nada. Eu faço tudo isso na minha rede interna, né? Então, aqueles equipamentos, eles podem, eventualmente, usar o unique local. Eventualmente, porque nem é necessário. Você até pode, mesmo que, sei lá, eu tenho uma impressora. Vamos pegar um caso prático. Tenho uma impressora. E vou colocar endereço IPv6 nela. Estou colocando endereço IPv6 na minha rede e tal. Então, o que eu coloco? Coloco o endereço global ou coloco o endereço unique local? Olha, para fins de simplicidade, como a maior parte dos hosts da tua rede vai usar endereços globais, eu colocaria um endereço global. Poxa, mas qualquer um vai conseguir imprimir lá, vai aparecer um chinesinho lá que vai mandar 1000 folhas para minha impressora, tal. Vai aparecer alguém lá do Oriente Médio que vai começar a imprimir panfleto para ensinando o pessoal a fazer bomba na minha impressora. Não vai rolar, né? Não, cara, você põe um firewall e não deixa ninguém acessar de fora da sua rede a impressora. E ponto. Né? O NAT, nas redes IPv4, ele funciona muitas vezes como um firewall na borda. Ele funciona como um firewall stateful. Tudo que você começa de conexão dentro da sua rede consegue sair e as respostas vêm. Então, se você quer reproduzir vamos dizer assim, essa função, entre aspas, esse efeito colateral do NAT, que é o isolamento das redes, né? Se você quer reproduzir isso, você coloca um firewall stateful na borda da sua rede e você protege. Ah, tá, mas olha, eu sou um cara extremamente paranoico e eu quero a maior proteção possível. Tá, você tem a sua impressora, você tem certeza que aquilo nunca vai ser acessado da internet de jeito nenhum, mesmo você não quer, né? Então, tudo bem, você usa um endereço unique local para ela. Né? Você vai ter um layer a mais ali. Além de ter o firewall protegendo, você sabe que esse endereço ele não é roteável na internet. Né? Todo mundo vai bloquear isso daqui nas bordas, isso não vai passar. Né? Então, isso tudo bem, você usa um endereço único local. Tem um servidor de base de dados lá dentro da minha empresa, tal. Eu quero um layer a mais de proteção. Aquilo nunca é usado na internet, tal. Tudo bem, usa um endereço unique local para ele. Desde que ele não precise acessar a internet. Não vai, eu preciso acessar a internet para fazer o update no servidor, alguma coisa assim. Não rola, você precisa de um endereço global para fazer isso. Pode falar, está com o microfone aí, né? Fala com o microfone. Pelo que você expôs aí, né, uma vez que, inclusive em dispositivos mobile, né, como celular, não somente nas redes internas, imagine que, com o advento do IPv6, todos vão passar a utilizar, por exemplo, o endereço global, né? Então, uma questão assim que me vem à cabeça é a questão da segurança, né? Uma vez que todos, né, vão estar com o endereço acessível, né, pela internet,
não só computadores, né, mas smartphones e tal, essa questão da segurança, principalmente em smartphones, né, a pessoa vai ter que instalar um software file, por exemplo, no smartphone e tal. Então, você vê que a questão da disponibilidade, né, facilita bastante, mas a questão da segurança, acho que as pessoas vão ter que ficar mais atentas, né, utilizando todo mundo o endereço global válido, né? O que você acha disso? Olha, isso já assim, foge um pouquinho ao assunto de hoje, mas eu vou tentar te responder rapidamente. Então, veja, por exemplo, no caso dos smartphones, aqui no Brasil, das redes 3G, no IPv4 hoje a gente já usa IPs válidos. A gente já usa IPs válidos e muita gente não usa firewalls nos smartphones, né? No meu tem um lá. É um risco e é um perigo que a gente já vive hoje, né? Essa parte de smartphones, ela está crescendo muito e realmente essa parte de segurança é algo que está sendo deixado um pouquinho de lado. No caso da internet como um todo, o NAT, ele tem os dois lados. Quer dizer, quando você coloca o NAT numa rede, a função do NAT não é segurança. A função do NAT é compartilhar endereços. Ele, colateralmente, funciona como um firewall stateful. Então, essa função você consegue reproduzir, como eu já falei antes, colocando um firewall stateful. Você tem exatamente o mesmo nível de proteção. Com a vantagem que é o seguinte, passa a ser escolha sua, passa a ser a escolha do administrador de rede. Então, se antes com o endereço privado, eu quero colocar, olha só, o meu provedor só me deu um IP lá na minha rede. Poxa, mas eu queria rodar um servidor web aqui dentro da rede e eu queria rodar um servidor SIP para VoIP, eu queria rodar não sei o quê. Aí você precisa ficar fazendo port forward, precisa ficar fazendo configurações bastante complicadas. Então, numa rede com IPv6, quando você tiver endereços válidos para todo mundo, isso passa a ser escolha tua. Né? Você tem uma rede aqui de computadores e desktops dos meus usuários. Eu vou colocar o firewall lá que vai funcionar exatamente como o NAT funcionaria. Ele deixa sair tudo que o usuário quer, mas não deixa nenhuma conexão entrar. Vou colocar aqui uma outra rede que vai ter uns servidores aqui. Vai ter um servidor web, vai ter um servidor de VoIP. Aí tá, essa rede aqui você deixa a porta 80 trabalhar para o web, a porta, sei lá, 50, 60, outras para o VoIP. Você deixa aberto, passa a ser escolha sua, sem gambiarra. E tem um fator extra ainda, né? O último que eu vou citar aqui dessa questão de segurança. Tem uma situação hoje que a gente vive com o NAT, na internet como um todo, que é complicada, que é assim. Tem uma empresa A que descobre que estão fazendo um ataque nela, um DOS, um Denial of Service. Está vindo milhares de pacotes, enchendo o link dela, derrubando o servidor. E ela percebe que a maior parte desses pacotes estão vindo da empresa B. Eles falam, olha que sacanagem, a empresa B está me atacando. Não é que a empresa B está atacando, é que a empresa B foi invadida, está com os computadores comprometidos, foi lá o vírus, sei lá o que foi lá, os computadores estão todos comprometidos, tem alguém controlando eles remotamente e atacando. A empresa A, ela não quer se expor, ela não quer ligar lá para o cara da empresa B e falar, vê se você consegue me ajudar aí. Ela não quer se expor porque ela vai acabar, isso pode vazar para o mercado, que ela está sendo atacada, pode pegar mal para ela. Então, o que ela faz? Ela liga aqui para o CERT, ou para um grupo que trata incidentes de segurança em algum outro escopo aí. Então, esse tipo de história foi o pessoal do CERT aqui, que é o grupo que trata esses incidentes na internet a nível, vamos dizer assim, nacional, que conta para a gente. Eles ligam aqui e contam a historinha. Falam, olha, o IP tal, que é da empresa B, está atacando a gente. Dá para vocês fazerem um meio de campo aí, avisar os caras lá, porque a gente não quer se expor. Aí o pessoal do CERT vai lá, liga lá para a empresa B e fala, olha, vocês estão com máquinas comprometidas. Em especial, o IP tal aí deve estar comprometido, porque ele está lançando ataques de denial of service em algumas empresas. Então, qual seria a resposta que você gostaria de ouvir dessa empresa B aí, que é a que está atacando, né?
Você gostaria de ouvir uma resposta de, olha, que legal, cara, eu já vou olhar esse servidor já, porque ele deve estar comprometido, vou resolver o problema. Qual que é a resposta que você ouve com frequência? A resposta que você ouve é a seguinte, olha, esse IP que você está me dando é do gateway, cara, isso é um NAT, tem 1.500 hosts atrás desse gateway. E olha, eu sei que eu devia ter log disso, mas eu não tenho log desse negócio, e eu não vou conseguir identificar agora quais desses 1.500 hosts estão comprometidos. Então, eu acho que eu vou demorar um mês para resolver esse negócio. Faz o seguinte, me fala o IP de quem que eu estou atacando que eu bloqueio a saída. Então, esse tipo de resposta, você vai falar, pô, mas é um absurdo, eu faço um NAT na minha rede, eu tenho log, ótimo. Né? Mas muita gente não tem. Esse tipo de incidente é comum na internet, segundo o que o pessoal conta para a gente. Né? Então, o fato da gente ter endereços válidos também nesses avisos de incidentes de segurança que circulam entre as empresas, né? E na identificação das máquinas comprometidas, isso vai ser algo positivo, né? Vai ajudar a melhorar essa situação. Né? Essa é a visão, pelo menos, que o pessoal aqui que trabalha com incidentes de segurança no dia a dia passa para a gente pela prática deles. Né? Vocês vão falar, mas não precisava ser assim, se tivesse os logs hoje e tal, mesmo com o NAT, você resolveria tudo. Resolveria, mas não é a realidade, infelizmente não é a realidade. As pessoas pensam que põem o NAT, que não estão na internet, que estão protegidas e tudo mais. Tá? Bom, mas aqui eu dei uma volta bem grande, aqui eu preciso voltar para o assunto que é o endereçamento. Então, discutimos um pouco aí as vantagens e mazelas do NAT. Agora, a gente meio que, vamos dizer, tem que se conformar e colocar na cabeça, a gente usa esses argumentos para ajudar vocês a entender a ideia e se acostumar com ela, mas no IPv6 não tem NAT. Não é para usar NAT no IPv6. No IPv6 é para usar endereços válidos para todos os hosts. E a proteção vai vir no quê? Vai vir nos firewalls, vai vir nas normas de conduta que você vai ter dentro das empresas, vai vir em você manter os softwares atualizados, vai vir em você educar o usuário para quando chegar um e-mail escrito para ele, clique aqui, que ele não clique, né, naquele e-mail, clique aqui. Aliás, vou fazer uma outra voltinha, porque esse caos é muito interessante também. Teve uma pesquisa recente que o pessoal fez, né? Eu sou um cara que, de vez em quando, eu acho que é estranho esses e-mails de scam. Eu fico pensando que alguém poderia ganhar muito dinheiro fazendo consultoria de língua portuguesa para quem pratica fraude na internet, né? Porque os e-mails vêm todos mal escritos e tal. Aí, contando isso, o pessoal falou, não, cara, isso tanto faz. O pessoal de uma universidade fez uma pesquisa e mandou 3 tipos de e-mail falsos, né, dentro da pesquisa, não tinha nenhum mal envolvido de verdade, mas o cara mandou um e-mail todo mal escrito para o usuário com um link para ele clicar. Aí mandou um e-mail assim, extremamente bem escrito, que parecia o e-mail real de alguma coisa e tal, com um e-mail para o cara clicar. E mandou um terceiro e-mail que só estava escrito, clique aqui e o link para o cara clicar. Adivinhem qual foi o link mais clicado? Né? Foi o clique aqui, sem nada. Né? Então, assim, tem N outros fatores que envolvem essa questão de segurança aí, e que são muito mais complexos e tem muito mais culpa, vamos dizer assim, pela situação ruim do que o fato de você usar ou não usar endereços que são visíveis na internet. A segurança por obscuridade, ela é algo que eu, pessoalmente, tenho um pouquinho de desconfiança quanto a isso. Bom, voltando. Eu estava falando dos endereços unique local, então toda essa conversa veio porque os endereços unique local eles se comparam com os endereços privados. E uma das principais diferenças é justamente que a gente não usa eles para acessar a internet. Não é a função deles. Não existe, eu estou exagerando, mas não é para a gente usar eles com o NAT no IPv6. Não é essa a ideia. Né? Não é dessa forma que as redes são feitas no IPv6. Agora, tem outras diferenças em relação ao unique local e aos endereços privados no IPv4. Uma das diferenças é a que está refletida justamente no nome desse endereço, unique local. Né? Remete a alguma coisa que é única localmente. Mas como assim única? Né?
já vem aqui no texto aqui do slide. Prefixo globalmente único, entre parênteses, com alta probabilidade de ser único. O que é isso? Bom, vejam aqui como esse endereço é formado. Os primeiros bits aqui. Você tem 7 bits que estão definidos. FC. FC define os 7 bits. Já reparem aqui, ó, FC. O que é o C? C em binário, ó. O C em binário é 1100, né? E o F é 1111. Só que eu estou pegando só os primeiros 7 bits. Deixa eu fazer isso mais para cima aqui para vocês enxergarem. Então, FC00, né? Então, o F é 1111 e o C é 1100. E eu estou falando que é um /7. Então, /7, eu estou pegando os 7 primeiros bits. Esse bit aqui, ó, ele pode variar, ele pode virar 1. Se ele virar 1, vai ficar 1101. O que é esse 1101 em hexadecimal? É o D. Então, o endereço desse unique local pode ser FC alguma coisa ou FD alguma coisa. Tudo bem? Ambos, se vocês verem o endereço com a cara FC ou FD, são endereços de unique local. Agora, além disso, você tem um tal de identificador global. Né? Definir os primeiros 8 bits ali, né? Sobrou 40 bits ali. 40 bits para o identificador local, né? Para eu ter uma rede /48. Esses 40 bits, se vocês pegarem a RFC, o documento onde esse endereço está definido, vocês vão ver lá que tem um algoritmo de sorteio. Tem uma regrinha para você sortear, um algoritmo para você gerar um número de 40 bits aleatório para você colocar ali. Para quê, cara? Para quê? Se você seguir esse algoritmo direitinho, você consegue ter uma alta probabilidade que ninguém vai ter um prefixo de endereço privado igual ao seu. Né? 40 bits é uma quantidade muito grande de bits, com uma quantidade de 2 elevado a 40 possibilidades. Façam as contas aí para ver quanto que dá. É muita coisa, né? É muito mais do que o que a gente tem de endereços na internet inteira hoje, 2 elevado a 40. Certo? Então, a probabilidade de alguma outra empresa sortear 40 bits e chegar no mesmo endereço que você é quase nula. Tá. E para que eu quero um endereço só meu para uso privado? Bom, hoje é muito comum, sei lá, você tem uma empresa que compra outra e as duas estão usando endereços privados dentro da rede. Daí você vai juntar as redes, que acontece da colisão, elas já estão usando as mesmas faixas, tem poucas faixas disponíveis, né? Ou então você tem lá, as redes das filiais são todas separadas da sua empresa. Aí um belo dia você resolve montar uma rede unificada, né? Uma rede centralizada, contrata lá links MPLS da matriz com as filiais, tá? Vamos montar uma rede só. Antes as filiais eram todas independentes. Aí o que acontece? Tá todo mundo usando 10/8 nas redes privadas. Dá um baita de um trabalho para renumerar tudo. Ou então você quer fazer uma ligação privada com um cliente, com um parceiro seu, e você não quer usar endereços internos. Você quer fazer uma ligação privada hoje com IPv4. Né? Você contrata lá uma rede, LAN to LAN, um link qualquer privado, que não é internet, e quer ligar 2 redes IPs, e adivinha, você usa lá 192.168.0/24 e o seu cliente também usa a mesma rede, né? Porque são muito poucas. Então, no IPv6 você não tem esse problema. Você consegue fazer um endereço para uso privado. Esses endereços eles podem ser roteados, mas num escopo de comunicação privada, ou dentro da sua própria empresa ou da sua própria casa, ou na comunicação com algum parceiro de negócio. Isso não é para ser roteado na internet.
É diferente dos endereços link local, do FE80. O FE80 ele é incapaz de ser roteado, não funciona. Os roteadores não passam o FE80 para frente, não rola. Esses daqui, os roteadores passam para frente, né? Eles conseguem ser roteados, só que na internet isso é tudo bloqueado, isso não funciona. O cara, quando está setando lá a seção BGP, o cara do provedor, ele vai bloquear isso, o cara que vai setar o firewall de borda vai bloquear isso, os endereços não vão funcionar na internet. Mas não é que seja impossível deles funcionarem, tanto que eles funcionam dentro da sua corporação, ou numa rede entre as corporações. Então, basicamente é isso. Os endereços de unique local são os endereços privados do IPv6, só que no IPv6 os endereços privados não são usados junto com o NAT para acessar a internet. Eles são usados só realmente para comunicações privadas, comunicações de coisas que não têm que acessar a internet. Tá? Ou comunicação dentro da sua empresa, ou entre empresas, mas coisas sem acesso à internet e que você não queira que tenha acesso à internet. Né? E quando eu falo de acesso à internet, é mesmo acesso para atualização, esse tipo de coisa. Você tem que pensar em todos os tipos, todas as possibilidades de uso. Aí. Tá? Os endereços de unique local, eles não são tão usados. Né? É muito mais comum você ter uma rede que não tenha eles, não use isso daqui para nada, do que no IPv4. No IPv4, em praticamente qualquer rede, você tem endereços privados por aí, para uma coisinha ou para outra. No IPv6, não. No IPv6, isso daqui, o uso disso não é tão difundido, né? Porque são muito menos ocasiões em que ele realmente é necessário. Em algumas ocasiões em que ele poderia ser usado, poderia se justificar, muitas vezes, por facilidade, o pessoal acaba usando endereços globais, porque facilita o controle na rede, facilita, tá tudo ali dentro, sei lá, do mesmo departamento, da mesma rede, você vai ter que separar dois tipos de endereços e tal, pode complicar um pouquinho mais. Tá? Então, é isso daí. A gente já viu os 3 tipos de endereços principais do unicast. Tem, alguns tipos de endereço. Então, o extra, o multicast eu já falei para vocês, mas não mostrei a cara. Então, a cara do endereço multicast é a que está no slide aí. É o FF00/8. Então, tudo que começa com FF em IPv6 é multicast. Essa é a regra. Existem alguns endereços multicast especiais. Lembra que eu falei que o multicast ele faz algumas funções que no IPv4 eram do broadcast. Então, por exemplo, tem endereço multicast que são todos os hosts naquela subrede. Ou tem um endereço de multicast especial aqui que ele é usado, por exemplo, para você descobrir o MAC address de um determinado host. Então, você usa um endereço especial para perguntar para o host qual que é o MAC address dele e assim por diante. Bom, localhost, no IPv4 é 127.0.0.1, no IPv6 2.2.1. Não especificado. Sei lá, quando você está fazendo uma regra de firewall, tá? No IPv4 0/0, IPv6 2.2. E tem o endereço de documentação, 2001.0DB8. Porque, incrível que pareça, esse endereço de documentação ele gera muitas perguntas nos nossos cursos. O que é esse raio de endereço de documentação? Isso existe em IPv4 também, mas é pouco usado. É um endereço para você escrever apostila, para você fazer slide, para você escrever livro, para você escrever roteirinho passo a passo e publicar na internet. É um endereço que todo mundo vai bloquear no firewall porque ele não é para aparecer na rede de verdade. É um endereço válido, ele está na faixa de endereços que são usados na internet, só que foi um endereço separado. Olha, se você for escrever algum exemplo, usa esse endereço. Essa é a ideia do documento que descreve ele. Se você for escrever algum documento público, use esse endereço. Tem microfone aí fácil, Edwin? Tem mais gente querendo fazer pergunta aqui? Bom, estão ouvindo? Tá. Se esquecerem de bloquear no firewall, então, ele passa? Passa, ele é um endereço na faixa dos endereços válidos.
né? Mas geralmente você coloca, como no IPv4 tem alguns endereços que a gente chama lá de bogons e que a gente bloqueia tal, por padrão, no IPv6, nas práticas, está a bloquear esse cara, né? É aquilo lá, para evitar. O estagiário pegou o tutorialzinho da internet e deu copy-paste no roteador, né? Tá salvo, aquilo não vai rodar, aquilo não vai funcionar de verdade, porque todo mundo sabe que esse endereço não é para ser usado e deveria estar bloqueando isso daí. Claro que se também o cara fez as configurações de firewall, de roteador de borda errada tal, e deixar passar, aí é outra história, mas já foi combinado, vamos dizer assim, isso já existe, porque já é combinado, olha, todo mundo bloqueia isso, vamos usar isso. E não é só essa questão, imagina assim, no IPv4, isso foi definido muito recentemente, antes não tinha. O que as pessoas faziam? Pegavam endereços fáceis, por exemplo, endereço 1111, né? 1.1.1.1 no IPv4. Eu já vi um monte de tutoriais com esse exemplo, né? Tipo assim, só que essa faixa do 1/8 é uma faixa de endereços válida, que foi atribuída recentemente para uso lá na região da Ásia. Então, e aí? Né? E aí que acontecem coisas sérias. Por exemplo, o cara põe lá na configuração padrão de um roteadorzinho doméstico, quando não tem nada configurado, fica lá o endereço 1111. Por exemplo, sei lá, para acessar um servidor de alguma coisa. E daí? Daí todo mundo começa a acessar esse 1111. Quando o pessoal liberou, lá no Apinic, quando liberaram essa faixa, o pessoal do Apinic, o Apinic é quem distribui os IPs na Ásia. Eles fizeram a experiência de, antes de entregar para as empresas, colocar lá um servidor para ouvir, né, toda essa faixa para ver se chegava tráfego. A quantidade de lixo, de tráfego tipo assim, que não deveria existir na internet e que chegou direcionado para esse endereço 1111 foi absurda, né, foi absurdamente grande. Né? Então é para evitar que apareça alguma coisa similar no IPv6. De repente o pessoal ia usar lá, sei lá, 2001.0000 e aquele endereço ia virar o padrão de todos os exemplos, só que aquilo ia algum dia ser atribuído para alguma empresa e daí ia ferrar tudo, né? Aquela empresa estava danada para o resto da vida dela. Então já se combinou uma faixa de endereços que não vai ser atribuída nunca para ninguém e que é para todo mundo usar para escrever exemplos e ponto. Então, muito provavelmente, você vai, qualquer apostila, exemplo, tutorial na internet que você encontrar sobre IPv6, você vai achar com exemplos usando essa numeração aí. Só para ideia, o pessoal da minha equipe, vocês lembram do IPv4 de cabeça? Só para ilustrar aqui, alguém lembra? Uma das faixas é que o Samuel falou aqui, 203.113/24. Tem mais duas faixas no IPv4 que são... Por exemplo, isso aqui é o equivalente no IPv4 de endereço de documentação. Só que é pouco usado. Não, não precisa. Só para ilustração de que isso existe no IPv4 também. Só que, como foi definido muito recentemente, é pouco usado, não pegou, né? Mas vocês vão ver, por exemplo, que quem olhar os nossos materiais... Fala, Edwin. RFC 5737. O do IPv4, né, Edwin? Quem tiver curiosidade, é RFC 5737. Onde esses endereços de documentação estão definidos. RFC 5737. Tá? Mas fica mais como curiosidade. Bom, então, olha, para finalizar essa primeira parte aí que foi falando sobre os endereços, só vou reforçar alguns pontos que eu já fui falando aí nos últimos minutos, né? Primeiro, a gente usa endereços globais para qualquer host que precise acessar a internet. Essa é a regra básica, isso daí é o que a gente faz por padrão, né? A gente tem que desaprender a pensar do jeito que a gente pensa no IPv4, de que, olha, tem ali um perímetro, a minha rede interna são endereços privados, a internet são endereços globais. Não. No IPv6, tudo usa endereço global. Se você tem que estar conectado na internet de alguma forma, é endereço global. Poxa, mas eu não quero que alguém acesse a minha rede. Põe um firewall, você consegue, você tem essa liberdade.
tudo que você consegue, vamos dizer assim, o jeitão de uma rede funcionar com IPv4, você consegue reproduzir ela no IPv6, mesmo usando endereços globais, né? Usando firewalls e outras técnicas, tá? Então, só que passa a ser uma escolha do administrador e não mais um efeito colateral da falta de endereços. Se o cara quer um comportamento similar ao que ele tinha no IPv4 com o NAT, ele consegue, mas ele não é obrigado a ser daquele jeito, né? Passa a ser uma escolha. É muito melhor essa situação, né? Segundo ponto, você pode ter mais do que o endereço global por interface, isso acontece. Terceiro ponto, sempre tem um endereço link local, sempre tem um FE80, em alguns casos mais do que um FE80, né? Quarto ponto, que eu já falei antes, não tem NAT. Até pouco tempo nem existia esse NAT de IPv6 para IPv6. Já existem tipo NAT de IPv6 para IPv4, NAT 64, uma técnica que ajuda na transição dos protocolos. Você tem uma rede, um host, uma rede só IPv6, daí você quer conversar com um servidor web que ainda é só IPv4. Existe uma técnica que te ajuda a fazer isso. Agora, a NAT de IPv6 para IPv6 é um negócio muito recente e que tem pouco uso. E esse NAT de IPv6 para IPv6 que existe, ele não é N para 1, ele é 1 para 1. Tá? Então, existe a possibilidade de fazer NAT de IPv6 para IPv6? Existe. Só que não de compartilhar endereços ao mesmo tempo. Não faz sentido compartilhar endereços em IPv6. Então, quando você faz um NAT no IPv6, de IPv6 para IPv6, você pega um endereço lá, ULA, e converte para um endereço global, mas é 1 para 1. Cada endereço global tem um equivalente a um endereço privado, vamos dizer assim, né? E para que você pode usar isso? Por exemplo, tem alguns casos de multi-homing em que isso pode ser interessante, né? Tem alguns poucos casos aí em que isso pode ser interessante, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas são muito poucos. Então, os endereços, os equivalentes aos endereços privados, que são os endereços ULA e Unique Local, eles podem ser usados em equipamentos que não requerem, nossa, me enrolei aqui, não precisam de acesso à internet, por exemplo, para ser uma espécie de layer a mais de segurança, né, em algum caso é que você queira.